Olá, vamos apresentar o nosso tema, que é RNA curtos não qualificadores, ou também chamado de microRNAs. Eu, Maria Sampaio, e ela, Marcela Sampaio, vamos falar sobre esse tema um pouco, a definição dos microRNAs, sobre a biogênese, mecanismos e também funções e aplicabilidades. Um pouco sobre a definição, os RNAs curtos, ou também chamados de microRNAs, eles são classificados como moléculas de RNAs de fitas simples, que vão ser compostos até de 19 a 25 nucleotídeos. Como já falei, eles são não codificadores de proteínas e eles vão atuar regulando a expressão gênica, tanto em células vegetais como também em células animais. Ao longo da evolução, eles vão ser conservados justamente por ser capazes de regular essa expressão gênica. E essa regulação, ela vai acontecer de duas formas: através da degradação do RNA mensageiro ou da repressão da tradução dessas moléculas-alvos. Eles vão ser originados a partir do processo de Splicing, que é o processamento de RNA, onde íons são removidos. Então, a partir desse processo, eles são originados. Eles vão se dobrar sobre si mesmo e vão formar uma estrutura chamada de grampo de cabelo. De acordo com o GIBS 2003, esses microRNAs, eles podem ser encontrados flutuando no meio do citoplasma. E por um mecanismo ainda não esclarecido, eles vão se desenrolar e vão liberar essas fitas. E a partir disso, eles vão se ligar aos RNAs mensageiros e vão evitar dessa forma que esses RNAs mensageiros sejam traduzidos em proteínas. Como forma de curiosidade, atualmente já foram encontrados cerca de 150 microRNAs nos seres humanos. Um pouco sobre a biogênese, né, a produção de microRNAs. O processo de geração de microRNAs ele é bastante complexo. Ele vai se iniciar no núcleo e vai ser finalizado no citoplasma e vai incluir diversas enzimas e complexos proteicos celulares que vão justamente ajudar na regulação desse percurso, até formar microRNAs mais maduros e capazes de desempenhar a sua função. Existem pelo menos 3 vias de produção de microRNAs conhecidas, sendo que a via canônica é a mais estudada. Pode passar. Essa outra imagem aqui, ela está representando, né, todo o processo de biogênese da formação de microRNAs. Essa parte inicial é o processo que acontece no núcleo. Primeiramente, os microRNAs, eles vão ser transcritos pela RNA polimerase 2 e vão dar origem a moléculas chamadas de primicroRNAs. Elas vão justamente apresentar esse formato de grampo de cabelo. Após isso, né, após as sequências de DNA transcritas, esses primicroRNAs eles vão ser processados pela enzima RNase 3, a drocha, que vai dar origem a uma nova molécula, que é a pré-microRNA, que é composta por 70 nucleotídeos. Essa molécula pré-microRNA ela vai ser exportada para o citoplasma para dar continuidade ao processo. E para essa exportação, é necessária a enzima exportina 5. Já no citoplasma, a pré-microRNA, ela vai ser processada pela RNase 3, a dicer, que ela vai gerar a molécula de microRNA, que tem 22 nucleotídeos. Essa molécula de microRNA com 22 nucleotídeos, ela vai ter a fita dupla e vai justamente se acoplar ao complexo proteico silenciador induzido por RNA, é o RISC. E justamente nisso vai acontecer a separação dessas fitas, que vão dar origem a microRNAs mais maduras e vão ser capazes de se ligar aos RNAs mensageiros e assim inibir a tradução. Pode passar. Falando agora um pouco sobre os mecanismos, como representado nessa imagem, a expressão gênica, ela pode acontecer, esse potencial do microRNA sobre a expressão gênica pode acontecer tanto pela repressão tradicional, como exposto aqui na imagem, como também pela degradação do RNA mensageiro. Então, como isso acontece? O microRNA ele vai se ligar ao RNA mensageiro
de acordo com a complementariedade das sequências. E isso vai fazer com que se altere o padrão dessa sequência, impossibilitando dessa forma a tradução desses RNAs para proteínas. Esse complemento ele pode ser tanto total como parcial. E quanto maior for essa complementariedade entre o microRNA e a molécula-alvo, maior e mais forte vai ser essa interação e também vai ser mais duradoura. Esse mecanismo de interação, ele pode ser influenciado tanto pela localização onde essas moléculas estão, como também por essa interação da molécula com o seu alvo. Inicialmente, o microRNA ele vai se ligar ao RNA mensageiro na região 3' é onde ele mais se liga, mas ele também pode se ligar a outras regiões, como a 5'. E onde ele se ligar, em qual região ele se ligar, vai determinar a consequência biológica dessa interação. Então, terão diferentes consequências biológicas. A maioria dos microRNAs, eles vão apresentar um efeito inibitório nessa expressão gênica. E esse efeito inibitório é justamente por impedir que o RNA mensageiro seja traduzido em uma proteína. Então, ele vai justamente impedir a tradução proteica do RNA mensageiro. Mas se esse microRNA, ele se ligando a uma região promotora de um gene, ele pode ter o efeito oposto. Então, ele pode ativar a expressão gênica. Tudo irá depender de em qual região ele vai se ligar. E essa interação do microRNA com o RNA mensageiro-alvo, ele pode resultar na degradação do RNA mensageiro. Como aqui na imagem exposto, diz que o processo de clivagem dessa molécula, ou seja, da quebra, vai ser causado por uma enzima chamada endonuclease, que vai estar presente no RISC, que Marcela já falou na biogênese. E para que isso aconteça, alguns estudiosos dizem que deve ter uma complementariedade total entre essas moléculas, para que haja essa degradação do RNA mensageiro. Só que alguns estudos mais recentes dizem que em células animais, principalmente, a maioria dos microRNAs se ligam à molécula-alvo de forma parcial. E mesmo sendo parcial, já é suficiente para inibir de maneira permanente a tradução daquele RNA mensageiro em proteína. Falando um pouco agora sobre as suas funções, ainda não é bem esclarecido, não tem uma forma clara das funções dos microRNAs, só que sua descoberta é fundamental, principalmente por eles apresentar funções tão importantes para diversos processos biológicos. E eles são associados principalmente à regulação e também proliferação celular, apoptose, diferenciação e também hematopoiese, que é o processo para a origem de células sanguíneas. Eles também estão associados a isso. Em relação à aplicação desses microRNAs, né? Tem bastante relação com o câncer. A expressão alterada desses microRNAs, ela vem sendo relacionada a diversos tipos tumorais. Esses microRNAs, eles podem funcionar como oncogenes ou como genes supressores de tumor. Em humanos, cerca de 50% desses genes de microRNAs, eles estão localizados em sítios genômicos associados ao câncer. Quando ocorre essa expressão aumentada em neoplasias malignas, pode promover o desenvolvimento tumoral através do estímulo da proliferação celular e ou inibição dos genes que vão regular essa apoptose e genes supressores tumorais. Estudos mais recentes revelaram que a alta expressão do microRNA 155, por exemplo, em linfomas de grandes células B estavam associadas ao aparecimento de variantes que são mais agressivas desses tumores e causando uma pobre sobrevida desses pacientes. Nessa imagem aqui ao lado, está mostrando um exemplo dos microRNAs no câncer de próstata, por exemplo. Alguns microRNAs eles vão estar sendo monitorados no diagnóstico, alguns elevados, outros diminuídos. Alguns microRNAs também são utilizados no prognóstico, alguns aumentados e outros diminuídos. E após a terapia escolhida para aquele paciente,
Alguns vão servir também de marcadores. Pode passar. Aqui é uma tabela em que os microRNAs eles estão associados à biologia endócrina e ao câncer. Por exemplo, o microRNA 375, ele vai estar associado à secreção de insulina. MicroRNA 14 é o metabolismo de adipócitos. O microRNA 155, aumento em linfomas e câncer de mama. Então, eles vão servir para monitorar diversos tipos de patologias. Pode passar. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas. E é isso. Muito obrigada.